Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela e hoje na nossa aula de Geografia nós vamos falar um pouquinho sobre a produção de alimentos e a fome. Vamos lá? Abrindo então nossa apostila, nas páginas 26 e 27, nós vamos encontrar a abertura do capítulo com o título Produção de Alimentos e Fome. Neste capítulo, nós vamos destacar algumas mudanças que aconteceram na maneira de produzir alimentos em dois momentos históricos e vamos ver também o que essas duas mudanças geraram nos hábitos alimentares e na diminuição das tradições culturais. Além disso, na segunda parte do capítulo, nós vamos falar sobre as causas da fome no nosso país. Vamos lá? Então, aqui nós temos a imagem, do Vitor e da Ana conversando. Reparem que eles estão numa sala de multimídia, numa sala de informática. Eles estão na escola, eles estão de uniforme e estão tendo a oportunidade de consultar, ali pesquisar nos computadores da escola. Então, o Vitor começou um diálogo com a Ana. Veja, Ana, eu encontrei essa imagem para usarmos no trabalho que a professora pediu. E eu encontrei esta. São bem diferentes, não é mesmo? Então, o Vitor mostra uma imagem e a Ana mostra a dela, dizendo que é bem diferente. Vamos conversar um pouquinho sobre essa abertura aí. Qual é a atividade representada pelas imagens que Vitor e Ana encontraram? Nós já estudamos essa atividade aí, é uma atividade que é de profissionais do campo, que é a pecuária, o produtor de leite. Como as vacas são ordenhadas na imagem encontrada por Vitor? Então, como que o leite é retirado, Como que as vacas eram ordenhadas? Ordenhar é tirar o leite da vaca. Então, olha só, gente, na imagem do Vitor, a gente pode perceber que as vacas eram ordenhadas manualmente, Aqui tem o produtor de leite, o retirante que chama, ele retira o leite aqui da vaca sentado num banquinho, puxando as tetas da vaca com as mãos. E na imagem encontrada por Ana? Na imagem que a Ana encontrou, essa ordenha é mecânica, Eles colocam aqui os tubos e ligam a máquina e a máquina puxa o leite, das tetas da vaca e ele fica armazenado aqui no galão. Qual dessas duas formas permite extrair o leite de maneira mais rápida? Vocês acham que é a ordenha manual ou a ordenha mecânica? Claro que é a ordenha mecânica, gente? Porque aqui é muito mais produtivo, é muito mais rápido, não demora tanto para a pessoa, não depende da força humana, Essa força vem da máquina. Então, a ordenha mecânica é muito mais rápida que a ordenha manual. Aumento na produção de alimentos. Vários acontecimentos influenciam a produção de alimentos. Um deles é a mudança nos hábitos alimentares das pessoas. Então, dependendo do hábito alimentar das pessoas, esses hábitos influenciam na produção de alimentos. Antigamente, as pessoas consumiam diferentes alimentos, principalmente conforme a região em que viviam. Atualmente, o surgimento e o crescimento de indústrias que produzem alimentos, as pessoas passaram a consumir praticamente os mesmos itens. Um exemplo, gente, é o açaí, que muita gente gosta, Antigamente, aqui na nossa região, na região sudeste, a gente nem ouvia falar, do açaí, porque ele não é um fruto típico da nossa região, então a gente não consumia. Hoje em dia se consome o açaí, acho que no Brasil inteiro, Esse novo hábito mudou as tradições culturais do plantio, tornando menor a variedade de alimentos plantados e consumidos. Ao mesmo tempo, aumentou a produção dos mesmos alimentos. Então, esse hábito, das pessoas consumirem praticamente os mesmos itens em vários lugares, mudou a tradição cultural do plantio. O jeito de plantar o açaí, de colher na região onde ele é típico, era de um jeito.
E aí essa variedade de alimentos plantados e consumidos diminuiu naquela região. E ao mesmo tempo aumentou a produção dos mesmos alimentos em várias partes do nosso país, tá? E aí a gente tem a ilustração aí da Keiko e do pai dela tendo uma conversa, né? Vamos jantar? Em poucos minutos a lasanha fica pronta. E a Keiko responde: Você sabia que comer alimentos congelados e aquecidos no micro-ondas tem sido um hábito cada vez mais frequente no mundo, pai? Então, quer dizer, antigamente também eu lembro, né, quando eu era criança, minha avó, e nem tinha micro-ondas. Então a gente jantava, a gente não lanchava. A minha avó fazia o almoço e depois no jantar ela complementava com aquele tantinho que sobrou e mais alguma coisa. Então, esse hábito de comer comida congelada que você coloca rapidinho no micro-ondas é um hábito recente, né? E que vem aumentando em todo o mundo. O segundo motivo que explica o aumento da produção de alimentos é o uso de máquinas e da tecnologia para ajudar no trabalho da lavoura. Então, nós vimos isso ontem na nossa aula de história, né? A respeito da tecnologia ajudar nas profissões do campo. Dessa forma, o agricultor consegue produzir mais e vender uma quantidade maior de produto. Aqui a professora Cecília está mostrando para nós, né? Com o uso de máquinas para fazer a colheita, tornou-se possível plantar e colher áreas maiores e de forma mais rápida. Olha todo esse campo aí, pessoal, que antigamente para colher a soja, né? Essa aí é uma fazenda de soja no Mato Grosso, era manual, as pessoas tinham que ir colhendo, né? Manualmente. Então demorava muito, porque olha o tamanho dessa plantação. Hoje em dia, com a tecnologia, com as máquinas que fazem a colheita, rapidinho esse campo é todo colhido. Agora, então, nós vamos fazer atividades. Número 1. Quais motivos podem explicar o aumento da produção de alimentos? Então, o aumento da produção de alimentos, como nós vimos, são os hábitos alimentares e o uso de tecnologia e máquinas no plantio e na colheita. Observe novamente as imagens da abertura do capítulo e marque a alternativa que completa a frase corretamente. Na imagem encontrada por Ana, os equipamentos utilizados são modernos ou antigos? A ordenha mecânica, ela é moderna, né, gente? Nós vamos ver agora a respeito da fome no nosso país. Todas as pessoas se alimentam, nós estamos vendo que tem aumento na produção de alimentos. Mas será que todas as pessoas se alimentam? Pense em como é sua alimentação desde a hora que você se levanta até o final do dia. Pense, durante esse período, precisamos fazer várias refeições para manter a energia e o funcionamento do nosso corpo. Nós sabemos que a energia que nós precisamos vem da alimentação. A quantidade de vezes, a qualidade, a diversidade daquilo que comemos, entre outras coisas, é o que nos mantém saudáveis. No entanto, existem muitas pessoas no mundo que não conseguem fazer pelo menos 3 refeições mínimas no dia. Isso significa que elas não consomem os alimentos necessários para manter sua saúde, ou seja, elas sentem fome de maneira permanente ou entram em estado de desnutrição. Então aí a gente está vendo uma mulher selecionando as sobras dos alimentos para comer no final de uma feira, né? Ela pegou o que sobrou da feira para poder se alimentar, frutas, né? Então é muito triste, porque apesar da quantidade, do aumento da produção de alimento, nós ainda temos em nosso país pessoas que sentem fome. Isso acontece porque algumas pessoas têm dificuldade de acesso aos alimentos, seja por não terem onde e como produzir, seja por não terem condições financeiras para comprarem sua comida. Então, algumas pessoas elas não têm lugar, né, para plantar, para colher, e outras não têm condições financeiras, não têm dinheiro, né, gente, para comprar alimentos. Nós conhecemos, nós vemos na nossa cidade a todo tempo pessoas que vivem nas ruas, que não têm nem casa para morar. E aí a professora Cecília nos traz um outro recadinho. As condições do clima de cada lugar, com as dificuldades financeiras e a falta de tecnologia, podem dificultar o acesso aos alimentos.
Um dos exemplos é no sertão nordestino, né? Lá é muito seco, eles não têm uma terra boa para plantar, então eles não têm acesso a variedade muito grande de alimentos. Por exemplo, em regiões de pouca chuva, como é o caso do sertão, caso as pessoas não tenham como usar irrigadores ou construir poços, a prática da agricultura e da pecuária torna-se muito difícil. Então, no sertão nordestino, por chover muito pouco, eles não têm água suficiente para fazer grandes plantações e nem dar água de beber para o gado, para as criações, né, da pecuária. Então, são áreas do nosso país que sofrem com a falta de alguns alimentos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje a respeito da produção de alimentos e a fome no Brasil. Então, agora nós iremos para a plataforma e realizar as atividades referentes a esse assunto. Um abraço e até a próxima aula.